Boa tarde, seja bem-vindo ao programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Muitas pessoas têm dificuldade em conseguir satisfazer as necessidades espirituais e materiais ao nível individual e também da sua própria família. Os profetas modernos aconselham a trabalhar e a desenvolver o que for necessário para nos tornarmos autossuficientes e independentes. Para conversarmos sobre este tema, temos connosco em estúdio Amaro Graça, que serve atualmente como líder da Igreja na região de Setúbal, a quem eu desde já agradeço ter aceito o nosso convite e começava-lhe por perguntar, afinal, o que é que são estes princípios de autossuficiência? São princípios que nós devemos praticar diariamente e ao longo de toda a vida, uma vez que, apesar de não conseguirmos ser autossuficientes completamente, devemos nos esforçar para sermos o mais independente possível, não é? Devemos procurar ter o sustento diário, sermos capazes de o prover para nós e para a nossa família e, ao mesmo tempo, também abençoar com o nosso serviço voluntário aqueles outros que não têm sido tão abençoados com tanta abundância, digamos assim. Obrigado. Eu sei que a Igreja coloca algum ênfase para que todas as pessoas possam basicamente empenhar-se em tudo o que seja o estudo académico. Porquê essa prioridade? Uma pessoa que estuda está mais capacitada para ter um emprego melhor, para poder assim ter um rendimento mais capaz e assim suprir as suas necessidades básicas. E ao mesmo tempo também estará seguramente mais disponível para poder partilhar com aqueles que não têm tanto, não é? Não só a sua vida seguramente estará mais organizada, terá mais algum tempo disponível que poderá dedicar para cuidar de algum serviço voluntário, cuidando de outras pessoas e até mesmo repartindo aquilo que tem em mais abundância com os outros. Para além destes princípios que ajudam as pessoas a dedicarem-se aos seus estudos e a qualificarem-se, existe também uma preocupação ao nível da autossuficiência espiritual. Portanto, são estas duas vertentes as principais, não é? Uma material e outra espiritual. Quero-me falar um pouco como é que a Igreja aconselha também as pessoas ao nível espiritual? Sim, elas estão ligadas, não é? Uma pessoa quando tem, logo desde ter a idade, um acompanhamento constante, não só no seu lar, mas também na Igreja, é-lhe ensinado através de reuniões familiares e de reuniões na Igreja a desenvolver capacidade para aprender o Evangelho, para poder depois também ensiná-lo mais tarde, não é? E são pormenores que ajudam os jovens, quando estão mais velhos, em adultos, no fundo, a terem essa autossuficiência. E esse equilíbrio. Eu sei, inclusive, é que têm programas de ensino de religião que funcionam ainda antes dos jovens irem para a escola, não é? Sim, temos classes de seminário que funcionam de manhã, normalmente antes deles irem para as aulas. São programas que os jovens são incentivados a participar. Normalmente são por professores voluntários que dão essas aulas de religião antes de eles irem para a escola, antes que se estuda as obras padrão. Exato, era isso que eu te perguntava. O que é que eles estudam nessas aulas? No fundo é as obras padrão, é a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento e o cânon das Escrituras da Igreja. O Livro de Mórmon, Doutrina e Convénios e Pérola de Grande Valor. Voltando aqui um bocadinho à parte material, eu sei que a Igreja, ao dar este ênfase à parte do estudo académico, também se preocupa com a qualificação das pessoas que, especialmente nestas épocas de crise mundial, têm alguma dificuldade com o emprego. O que é que me pode dizer sobre isso? Que apoio é que a Igreja dá a estas pessoas que estão à procura do emprego, por exemplo? Sim. Nós temos alguns centros que são geridos por pessoas voluntárias, onde são ensinadas coisas básicas, como, por exemplo, ensinar a fazer um currículo ou uma carta de apresentação ou como se comportar numa entrevista, onde também as pessoas são incentivadas a desenvolver, por exemplo, um negócio próprio e onde são ensinados outros princípios, como fazer um orçamento, por exemplo, como no fundo, gerir os seus próprios recursos, no fundo, tornar-se autossuficiente, não ser uma pessoa dependente não só do Estado ou das famílias ou até da própria Igreja. Então é interessante. Acabou de mencionar que
que esses centros ajudam, inclusive, as pessoas a elaborar o seu próprio orçamento familiar? Por exemplo, muitas das vezes as pessoas não têm prioridades nas suas vidas e acabam por destruir seus próprios recursos, não tendo consciência, muitas das vezes, do que é prioritário. Uhum. A Igreja, ao dar um ênfase na parte académica, tem inclusive universidades, não em Portugal, mas nos Estados Unidos. Sim, a Igreja tem esse objetivo, que é que as pessoas possam formar academicamente, ter, portanto, condições no futuro depois para trabalhar que sejam melhores, e daí que incentiva o estudo académico. Em Portugal, infelizmente ainda não temos, mas talvez um dia se consiga... Também ter em Portugal. Quais é que são algumas das dificuldades e das suas preocupações como um líder de um número tão alargado de pessoas na região de Setúbal? Essencialmente é o facto das pessoas não conseguirem prover seu próprio sustento. Essa é uma dificuldade nos dias de hoje. Muitas das vezes as pessoas também não conseguem encontrar soluções para os seus próprios problemas. Às vezes estão tão embrenhadas nos desafios que a vida lhes proporciona. Às vezes necessitam de algum amparo, alguma orientação. E esses centros, e inclusive as aulas que damos também aos domingos na igreja, os cursos que temos nesse sentido, ajudam as pessoas a ter um rumo e a saber para onde começar e o que fazer nestes momentos tão difíceis da sua vida. Mas o objetivo é que cada pessoa seja, no fundo, quente com os seus próprios pés, ensinando-lhes os princípios que os poderão ajudar nesse sentido. Ok. Obrigado por esta explicação e destes princípios, e esperamos que também todos nós ficar um pouco mais autossuficientes, tanto espiritualmente como até material também. Obrigado. Obrigado. Agradecemos a vossa atenção, desejamos um resto de uma boa tarde e até ao próximo programa.